Você quer que eu tente daqui? Ah, agora está gravando. Agora Ofici- foi, professora. Oficialmente iniciando a nossa nona aula, né? Hoje, dia 18 de maio. Então, vamos começar. Meu boa tarde a todos, para os que chegaram aí já, né? Depois do meu boa tarde inicial. Meu nome, então, é Gisilene. Eu também sou professora lá na Unifal. Eu trabalho, né, com as outras professoras que já contribuíram aqui no curso. E gostaria de deixar aqui já registrado o meu agradecimento em participar desse curso. É uma oportunidade muito bacana, interessante, e estou feliz de estar aqui com vocês hoje falando de um projeto muito bonito, que é o projeto de Olho no Rótulo, né? Eu vou colocar minha apresentação, então, para a gente começar a conversar um pouquinho aqui. Como eu vou estar aqui com a apresentação aberta, estão todos conseguindo visualizar aí a apresentação? Vocês Sim. estão Sim, tá vendo bem? certinho, tá certinho. Ah, se tiver algum problema em visualizar, vocês me falam que eu não estou conseguindo ver vocês, tá bom? Nem estou vendo o chat também. Então, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho da nossa... Oi? Tudo bem, então, para a gente começar? A proposta é que a gente fale um pouquinho da experiência que a gente teve com esse projeto, né, de Olho no Rótulo, nas escolas. Então, esse projeto, ele é um projeto de extensão, que a gente desenvolve desde 2013 lá na Unifal. Então, só para contextualizar vocês, esse projeto, como eu falei, né, ele começou em 2013, fazendo um trabalho dentro dos supermercados aqui de Alfenas. Então, as nossas estudantes, né, montaram material, aí eu vou mostrar alguns desses materiais, desses tipos de materiais para vocês, e aí com folders, elas iam abordando as pessoas nos supermercados para tentar esclarecer alguma dúvida que essas pessoas pudessem ter em relação, né, à escolha de um alimento, à compra do alimento, e foi uma demanda das alunas fazerem esse trabalho, e foi muito, muito bacana, foi muito bonito o trabalho, teve um resultado muito interessante, porque as pessoas que participaram, elas ficavam muito satisfeitas, porque às vezes na hora da compra surge aquela dúvida, né? Por exemplo, existem várias marcas de pão integral. Existe melhor, né? Existe um mais saudável, ou é tudo igual? A mesma coisa para os outros produtos, né? Biscoito, iogurte, enfim, a gente tem ali diferentes marcas que têm, às vezes, muita diferença no preço que gera bastante dúvida. Então, a gente começou a trabalhar nessa linha, e aí pegou alguns temas específicos, e aí depois a gente percebeu que isso era uma necessidade não só para aquelas pessoas que estavam ali nos supermercados. Então, a gente começou a trabalhar no supermercado e unidades básicas de saúde. Bom, aí nas unidades básicas de saúde, a gente fazia um atendimento na sala de espera. Então, era uma abordagem ali na sala de espera para conversar também sobre os alimentos, sobre o rótulo dos alimentos. E uma necessidade que surgiu foi que, assim como as pessoas mais velhas, né, que às vezes têm alguma comorbidade, por exemplo, tem hipertensão, diabetes, que tem uma procura maior, uma preocupação maior em ler o rótulo, a gente pensou que começar a trabalhar com as crianças seria uma oportunidade muito boa da gente antecipar isso, né? Quanto mais cedo houver a incorporação, né, de hábitos saudáveis, melhor vai ser, não só, né, para essa criança, mas a gente imagina também que para a família dela. Aí a gente começou a fazer um trabalho, além dos supermercados, numa ONG aqui de Alfenas, que era uma instituição que ficava com as crianças no contraturno escolar. Então, foi onde a gente começou a trabalhar com as crianças. E foi, assim, além de muito prazeroso, a gente viu resultados muito, muito bons, porque a gente, nessa instituição, eles têm momentos em que, né, ficam com a criança e tem momentos que também estão com a família. E aí a gente começou a perceber o alcance desse projeto, que realmente essas crianças estavam levando o aprendizado para casa, né, para a hora de fazer a compra, e isso foi muito bom, onde a gente acabou começando a trabalhar, então, dentro das escolas e dentro da própria universidade, que a gente percebeu com um trabalho também, que gerou até um trabalho de conclusão de curso, que até os nossos estudantes de nutrição tinham dificuldades
entender os rótulos, de ler esses rótulos, e se existe essa dificuldade, como então, né, trabalhar isso com a comunidade, trabalhar isso com a sociedade, com os seus pacientes, seus clientes, né, enfim. Então, nós começamos a trabalhar nas escolas e na universidade. E aí a gente trabalhou em escolas, tanto escola pública quanto privada, aqui em Alfenas. E depois, em 2019, a gente foi trabalhar em Paraguaçu, com as escolas de Paraguaçu. Foi um trabalho também que teve um apoio muito grande da Secretaria de Educação, né, da nutricionista do município, e foi muito proveitoso. E, atualmente, com a pandemia, a gente está fazendo trabalhos remotos, né, a gente está fazendo as oficinas, a gente está fazendo os cursos à distância, de alguma forma mantendo essa interação na divulgação, na discussão, ou tentando familiarizar mais pessoas com relação ao entendimento dos rótulos dos alimentos, né? Então, a ideia que a gente, né, traz, que a gente considera que a escola é um ambiente, assim, muito propício para o aprendizado, né? Não só aprendizado de conteúdos disciplinares, mas também para o incentivo aí dos hábitos alimentares, né? Onde a gente pode trabalhar o entendimento, né, da importância dos alimentos, não só para as crianças, nas diversas faixas etárias. A gente teve, na verdade, foi mais em formato de palestra para os adolescentes, e foi assim, nossa, maravilhoso, eles estavam muito interessados, muito curiosos, muitas dúvidas, que é a fase onde ele está começando a tentar distinguir, né, o hábito do grupo e o hábito, né, que é importante para mim, a questão da imagem corporal. Então, a gente tenta trazer com esses trabalhos, ou com trabalhos desse tipo de educação alimentar e nutricional, uma conscientização maior sobre a alimentação, né, saudável. E, de outra forma, na medida que essas crianças, né, vou chamar aqui crianças, mas as crianças e os adolescentes têm essa oportunidade de contato com esse conteúdo, vamos falar assim, vai, em algum grau, influenciar a sua família, que seja para despertar sobre o assunto, e quem sabe não ser nossos multiplicadores dentro das famílias, e a gente poder trazer mais informação, mais consciência em relação ao que seja uma escolha saudável, né? E a gente consegue perceber que a escola tem um papel muito integrador. O que eu quero dizer com isso? Ele consegue trazer esse conteúdo de uma forma que possa agregar a bagagem dessa criança, a vivência dessa criança, um despertar para esse cuidado com a alimentação. E, sem sombra de dúvida, né, as escolas têm um poder de mudança muito grande, não de... aqui, esse poder de mudança no sentido, assim, de trazer a informação, de trazer a conscientização, né, e não de ditar um determinado modo de comportamento, tá? Aqui é no sentido de trazer melhorias para esse quadro que a gente encontra hoje. Acho que vocês, no decorrer das aulas, isso vem sendo tratado, né? A nossa sociedade, ela tem adquirido nos últimos anos hábitos que têm contribuído para o aumento de obesidade, aumento, né, do sobrepeso que seja, e essas doenças crônicas ativas que têm um impacto importante aí para a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente assim, acredita mesmo que, na medida que esses trabalhos possam, de fato, serem, assim, integrados, né, a vivência da criança na escola, isso pode repercutir na sua vida adulta, na família, e, claro, né, na qualidade de vida aí geral das pessoas. Então, a gente vem trazer algumas vivências. Essa é a fotinha de uma das escolas que a gente trabalhou, que as crianças, vocês vão ver que são crianças de diferentes faixas etárias que a gente trabalhou, e algumas estratégias que a gente utilizou nesse processo, tá? E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. A ideia aqui não é a gente determinar atividades, é a gente dar ideias, a gente dar possibilidades para vocês utilizar essas informações, esses conhecimentos que têm sido discutidos ao longo do curso,
na prática de vocês, tá bom? Então, bom, aqui foi uma atividade em que a gente trabalhou a composição dos alimentos, né? Então, aqui, as alunas, eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui no quadro, tem uma embalagem e uns saquinhos aqui, ó. Aí, nesses saquinhos aqui, é um saquinho de chup-chup que elas usaram. Elas colocaram a quantidade de açúcar, a quantidade de óleo, a quantidade de sal que aquele produto tinha. Então, elas ao colocar isso para os alunos, dá uma ideia da composição do alimento, né? Porque aí a gente enxerga lá aquele biscoito, mas o que que tem naquele biscoito, né? Então, aqui essa é uma atividade de uma série de outras atividades, onde a gente sempre trazia uma ideia sobre alimentação saudável, depois a gente começava a trazer informações sobre o que que tem ali de importante de se ler no rótulo, né? Aí a gente trazia a questão da lista de ingredientes, como olhar aquela tabela, e aí a partir disso a gente vinha para a composição do alimento, porque aí a gente integrava essas informações, né? Então, assim, nossa, a criançada ficava super animada, muitas delas ficavam admiradas, porque muitas vezes elas não têm ideia de que o alimento tem, né, gordura, que ela tem açúcar. E por quê? Porque ali, né, é um alimento processado, então está tudo embutido ali naquele pacotinho, e ele não consegue visualizar essa divisão de conteúdo, né, de alimento. Aqui foi um jogo da memória, esse jogo da memória aqui são crianças menores, essas crianças, as que ficavam lá na ONG, no contraturno, então a gente colocava figuras de alimentos, aqui o objetivo era eles conhecerem alimentos, tem muitos alimentos que as crianças não conhecem, principalmente se a família não tem o costume de utilizar, né, então a gente colocava, por exemplo, cebola, alface, couve, uva, outras frutas não tão comuns para as crianças, e aí a gente trabalhava, né, esses diferentes alimentos aí para as crianças. Era um jogo divertidíssimo. A criançada ficava bastante animada, e a gente também, a gente brincava junto. Eu me diverti muito em várias oficinas dessas aí, várias atividades dessas. Aqui foram alguns folders, ó, que a gente distribuía. Esses folders a gente distribuía tanto em oficinas que a gente fazia dentro dos supermercados, como em alguma atividade específica, por exemplo, teve uma recepção aos alunos do segundo grau que a gente participou, a gente levava esses folders. Teve uma outra atividade que depois vai ter uns outros folders aqui para frente. Aí a gente trabalhava diferentes conteúdos, né? Esse aqui, por exemplo, era de intolerância à lactose, esse outro era só sobre gordura, esse outro sobre glúten. Aí esse aqui já foi um mais completo, falando do rótulo propriamente dito, né? Falando o que é um alimento ultraprocessado. Isso aqui foi dentro de uma oficina no supermercado aqui de Alfenas, onde se trabalhou os alimentos que eram, né, processados, ultraprocessados, o incentivo aos alimentos aí minimamente processados, né, ou in natura. Aqui, por exemplo, foi uma roda de conversa, olha só que bacana. As alunas criaram uma embalagem gigante de um suco, e aí para trabalhar o suco, né, a gente sabe que existem diferentes tipos de suco, o conteúdo deles muitas vezes é bem rico em açúcar, tem um apelo grande, a embalagem tem um apelo grande, né, para chamar a atenção da criança, e de polpa mesmo, a quantidade é muito pequena, ou às vezes nem polpa né, às vezes é um refresco só. Então, a ideia aqui foi mostrar, trabalhar esse conteúdo com as crianças de uma maneira bem lúdica. Tinha a embalagem original e elas fizeram um desenho. Esse outro aqui, ó, a aluna está sentada aqui na roda com as crianças, né, tudo... a época em que a gente podia ficar bem aglomerado, né, era muito bom isso. E aí ela pegava cada embalagem, a criança escolhia a embalagem, e aí ela começava a trabalhar a embalagem com as crianças. Nesse outro aqui, dentro da sala de aula, né, distribuiu aqui as embalagens para cada criança, e aí a partir dessa embalagem, eles iam lendo o que tinha nesse suco. Aqui a maioria era suco, porque eu não sei se vocês já perceberam que nos sucos, hoje é obrigatório constar lá, por exemplo, é um suco de goiaba e de maçã, mas até uns 3 anos atrás isso não era obrigatório. Então, existia o suco de maçã, mas ele não constava lá aparente no rótulo. Então, a criança está tomando um suco de goiaba que tem maçã? Como assim? Então, tudo bem se tem a maçã, mas é que ele saiba que ele está tomando um suco de goiaba com maçã.
né? É mais ou menos isso que a gente trabalhou dentro dessa oficina aqui, tá? A Tânia e a Eveline, se quiserem complementar essas atividades, porque elas participaram de muitas dessas atividades aqui também, fiquem à vontade para vocês me ajudarem aqui a relembrar sobre essas atividades, tá? Aqui vocês estão vendo que é um jogo de tabuleiro, mas são tabuleiros diferentes, e aí para cada posição aqui tinha uma tarefa, tinha uma atividade, tinha uma dica de alimento, tinha um contexto que a criança tinha que, uma pergunta que a criança tinha que responder, então ele brincava aqui aprendendo sobre os alimentos. Também foi um trabalho assim que as crianças ficavam muito empolgadas, a gente dividia em grupos, cada grupo ficava responsável para responder, para poder jogar o dado, andar nas casas, era diversão pura. Era uma tarde de diversão aqui. Aí a gente não tomava muito tempo, tá? Era em média de 40 minutos a 1 hora, no máximo, que a gente ficava em cada sala, para não tomar o tempo da professora também, que a gente sabe que tem bastante conteúdo para discutir. Então, o que é importante? Não é nem ser atividades muito longas, mas atividades que sejam interativas, né? A criança tem aí bastante interesse quando ela está aprendendo brincando. É uma estratégia muito, muito boa. Esse outro, nessas outras duas atividades aqui, os meninos criaram um desenho de uma menina triste e uma menina alegre para trabalhar, né, o consumo de alimentos saudáveis e dos alimentos ultraprocessados, né, os alimentos aí pouco saudáveis, né. Então, aí aqui em cima disso, né, as crianças iam colando aí onde elas achavam que alimentos que a menininha aqui poderia consumir para ela ficar bem, saudável, bem disposta, né? Tem todo um roteirinho de uma historinha que a gente criava antes, e aí depois, em cima disso, começava a trabalhar com as crianças para elas distinguirem esses alimentos, né? Esse outro aqui também, havia a base da árvore aqui, aí aqui do solo, né, sozinho, e aí a partir de trabalhar os alimentos, a gente vinha incluindo onde ficava, de onde vinha cada alimento, né, é uma forma de trabalhar também os diferentes alimentos que muitos não conhecem. Aqui era uma amarelinha que os alunos tinham que jogar um pezinho, e aqui tinha vários, não dá para ver, mas tinham vários desenhos, eles não podiam pisar nos alimentos que não fossem saudáveis. Era uma outra forma deles também aprenderem o que era um alimento saudável e o que não era. E aí a diversão era porque, assim, muitos pisavam e não sabiam que aquele alimento não era saudável, né? Há uma ilusão muito grande de achar que o suco de caixinha é muito saudável. E aí, né, a Tânia já explicou antes lá, falando da embalagem, no que a gente lê esse rótulo, a gente consegue entender que nem sempre todos os sucos, né, todos os sucos que estão disponíveis no mercado são realmente saudáveis. É só um exemplo aqui para a gente ilustrar. Eu estou falando rápido ou podemos seguir dessa forma? Giz, eu acho que está ótimo. Eu não sei o pessoal aqui no chat, ninguém se manifestou. Só a Flávia Oliveira que disse que amou as dicas. A Micaela disse que está ótimo, então eu acho que você pode seguir. É porque às vezes eu falo muito rápido, tá, gente? Aí se precisar, vocês me interrompam, por favor. Okay. Aqui obrigada, Tânia. Aqui é uma outra oficina, isso aqui foi no supermercado. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma parte aqui com alguns alimentos, barrinhas de cereais, né? Que às vezes associam que as barrinhas também são outro tipo de alimento que é muito saudável, nem sempre essas barrinhas são saudáveis, e aí o pessoal ficava lá no supermercado, passava pela mesa, pegava o folder, escutava a explicação do pessoal, e foi assim, aqui foi uma manhã inteira que o pessoal passou no supermercado e foi muito produtivo, e aí, assim, o que a gente pensa é que às vezes, uma pessoa que a gente consegue esclarecer já é gratificante, porque assim, é mais uma pessoa que vai conseguir buscar um alimento de uma forma mais consciente. Não tem problema ela querer um alimento ultraprocessado, não tem problema ela querer uma Ruffles, por exemplo. Vai ter o dia que a gente vai querer a Ruffles, mas eu vou estar sabendo que eu vou escolher aquele alimento, sabendo que ele tem bastante gordura, que ele tem bastante sódio, que ele não dá para comer todo dia. Então, isso que é importante, não é a gente aqui
ditar que só pode consumir alimento saudável. Não, é a gente ter consciência do que é que estamos comendo. Então, se eu estou escolhendo um alimento saudável, né, que bom para a minha saúde, mas se eu não estou escolhendo um alimento saudável, eu sei que ele não é saudável. E aí eu vou decidir o quanto eu quero dele na minha dieta, na minha alimentação. Tá certo? Bom, aqui também tinham vídeos, a gente conseguiu achar, e aí a gente achava no YouTube mesmo, várias músicas falando de alimentos, né, de uma maneira bem divertida, vídeos curtinhos, de às vezes 5 minutos, 3 minutos, houve também contação de histórias, teatros, a gente chegou a pegar teatros prontos, e aí a gente fez fantoches para poder fazer a apresentação. Em outros casos, as meninas, a partir de uma história maior, elas criaram uma história mais curtinha, porque a gente sempre teve essa preocupação do tempo também, né? A criança, ela não consegue prestar atenção muito tempo, se for numa situação onde ela tem que ficar só prestando atenção, né, que ela não participa, que ela não interage, ela não consegue ficar muito tempo prestando atenção. Então, eram atividades, assim, vídeos ou teatro mais curto, e aí depois a gente conversava, buscava a experiência das crianças, trazia a experiência delas, a vivência delas, e tentava trabalhar em cima disso. Então, assim, os alunos que participaram dos projetos eram muito agradecidos ao final com essa vivência com as crianças, né? Especialmente com as crianças. Então, bom, eu resumi aqui algumas atividades que a gente fez, e aí eu venho trazer aqui para vocês, assim, algumas sugestões, né? Que possibilidades que a gente pode trazer para o dia a dia de trabalho, né? Alguns projetos paralelos às disciplinas, né? É uma ideia, por exemplo, trabalhar a alimentação saudável aí, em todas as turmas, por exemplo, né, em diferentes turmas. A gente pode fazer projetos dentro de disciplina, por exemplo, dentro de uma disciplina de matemática, a gente começar a trabalhar na hora de problematizar uma conta, por exemplo, utilizar os alimentos aí nesse contexto e trazer algumas informações, ou dentro de ciências, né, a gente sabe que agora o assunto da alimentação saudável, ela está inserida, então, trazer dentro do português um texto que fala sobre alimento, né, a gente trazer isso de uma maneira, assim, integrada também com o que ele está vendo, porque o alimento faz parte da vida da criança, então, assim, ele consegue enxergar o seu cotidiano ali dentro da escola também, né. Uma outra possibilidade é fazer atividades não só nas turmas, mas por turnos, onde a gente consegue integrar aí, eu não sei o grau de facilidade ou dificuldade que isso poderia gerar, mas assim, a gente já tem experiências também de trabalhos onde a gente integra turmas. Então, tem alunos da turma, por exemplo, do primeiro, do segundo e do terceiro ano, fazendo um trabalho conjunto, fazer gincanas, né, que aí envolve todo mundo da escola, ou atividades onde a gente chama o pai e a mãe para poder, né, ou os responsáveis para vir participar dessa atividade, ou então, como a gente fez, né, na ONG que a gente trabalhou, as crianças desenvolveram várias atividades ao longo do semestre, e aí na reunião de família que tinha, esses pais passaram em cada sala e começaram a ver os trabalhos das crianças, foi onde a gente percebeu, onde a gente teve feedback das famílias, de como que aquele trabalho estava impactando dentro de casa, porque, meu filho agora me cobrou comprar mais fruta, ao invés de comprar biscoito, por exemplo, que a salsicha não é tão saudável, então, assim, me ensinou alguma coisa que eu não sabia, então, assim, foram trocas muito produtivas para a gente, assim, no sentido de ver que a informação estava chegando, né? E aí, assim, a gente sabe que isso não é fácil, né? E aí eu coloquei aqui alguns desafios que realmente existem, né? Mas não são para impedir, mas são para pensar junto, que é a disponibilidade do tempo de cada um, né? O recurso material e humano, porque esses trabalhos dependem de uma integração também, de um apoio da administração, da direção da escola, né? Encontrar aí metodologias que vão despertar o interesse das crianças é um outro desafio, porque a gente sabe que as crianças são muito ativas, né, os adolescentes, né, a linguagem, a forma de abordar precisa ser
bastante apropriada para conseguir alcançar o propósito, né? E, assim, eu acho que é um desafio ainda a gente tentar incentivar aí essas mudanças de hábitos. A gente sabe que se a gente tem uma realidade hoje, né, como eu comentei antes dessas doenças que têm minado um pouco a qualidade de vida, a potencialidade de saúde, em parte, muito importante aí é da alimentação que vem tendo desde criança, né, e mudar hábito a gente sabe que não é fácil, né, eu falo que a gente como nutricionista, a gente é muito cobrado, né, de ter, mas você tá bebendo uma cerveja, você tá comendo batata frita, apesar da gente ter consciência disso tudo, nós também temos a nossa história, né, a nossa alimentação que vem muito antes da gente se tornar nutricionista. E a gente vai tentar conciliar tudo isso, né, e tentar incentivar, valorizar os alimentos que são saudáveis, valorizar uma alimentação menos processada, não é fácil. Isso é uma atividade que precisa ser feita aos poucos, né? Cada vez uma mudança, e não mudar uma mudança radical, porque a gente sabe que essas mudanças radicais elas não são permanentes, né? Então, incentivar essas mudanças ela é muito importante, ter um apoio do grupo é muito importante, né? O apoio social para que isso se concretize de uma maneira saudável e tranquila, né? E isso a gente consegue quando a gente tem um envolvimento da família, né? Não adianta uma pessoa querer mudar o hábito dentro de casa, onde tem várias pessoas, porque o sucesso é menor quando toda a família compra essa ideia. E, de repente, a família compra essa ideia porque ela fica, às vezes, impressionada porque tem uma criança trazendo essa informação, porque essa criança é cheia de vontade, ela não tem limitação, a criança ela não enxerga fatores que muitas vezes a gente começa a colocar, né? A gente tem uma ideia muito boa, mas aí a gente já começa a colocar um tanto de empecilho. E a criança, ela é mais livre disso, né? Ela é mais aberta à mudança, ela é mais aberta a enxergar outras possibilidades. Então, a gente deixa esses desafios aí para vocês e a proposta, a ideia, assim, de vocês quererem, né, se unirem aí para poder tentar trazer atividades de educação alimentar e nutricional, né? Vocês estão se capacitando para isso. Eu acho que esse curso tem sido uma oportunidade muito boa para poder conhecer. Paralelamente, a gente tem disponibilizado alguns materiais que vão dar um suporte para vocês caminharem sozinhos depois, né? Se precisar de algum auxílio, né? A gente vai estar por aqui, mas eu acho que o material que vocês têm dá para começar a caminhar aí nesse sentido né, de iniciar essas atividades. Eu acho que integrar aí equipes, eu acho que uma coisa que é muito importante, que assim, esse projeto, eu falo que ele é um projeto de sucesso porque ele já está, né, há bastante tempo aí atuando, ele vingou, digamos assim, né, a gente consegue sempre estar renovando esse projeto, porque tem várias pessoas trabalhando junto, né, não é só um professor, né, existem vários alunos que fazem esse projeto acontecer, e tem os professores que, né, direcionam, mas eles sozinhos não fazem isso. Então, depende de ter esse grupo, porque, assim, cada grupo traz ideias novas, traz atividades novas, às vezes atividades que até existem, né? A gente disponibilizou alguns materiais, acho que o Bruno mandou para vocês, vários cadernos de atividade de alimentação, de educação alimentar e nutricional, e que a gente pode criar, adaptar, ou criar os nossos de acordo com a nossa realidade, né? Trabalhando diferentes conteúdos e aí sim, né, trazendo uma oportunidade de melhoria de hábitos, melhoria de saúde, de qualidade de vida. Eu acho que para as crianças e para vocês também, né, eu acho que a troca ela é muito rica. Na medida que a gente vai fazendo essas atividades, a gente aprende muito também, tá bom? Então, eu acho que a gente caminha aqui, né, para o fim da minha apresentação, destacando que, assim, essas atividades, elas vão, em última instância, promover saúde, gente. É uma forma da gente incentivar aí melhores hábitos e, com certeza, se esses novos hábitos forem adotados, né, a gente está estimulando aí uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, tá? Deixo aqui, então, para vocês uma frase uma frase não, né, não sei se eu posso chamar de
um poema aí, mas um texto do Paulo Freire, que fala muito em acreditar, né, que é esperançar. É preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperar é se levantar, esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro jeito. E a educação alimentar e nutricional, gente, nem sempre é fácil. Às vezes vão ter pessoas que não vão gostar, que vão reclamar, mas eu vou dizer para vocês que isso é minoria. Isso não torna o nosso propósito menor, isso não torna a qualidade do nosso trabalho menor. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são beneficiadas, tem muitas pessoas que ficam gratas, e a gente também aprende muito, muito mesmo nessas atividades. Então, assim, eu quero aqui trazer com essa experiência do projeto a ideia de que vale a pena tentar, porque algumas histórias vocês vão contribuir para mudar, com toda certeza, tá bom? E aqui, eu deixei aqui no final, né, como meu tempo aqui tá tranquilo, acho que dá para a gente mostrar, entre os livros lá que a gente mandou para vocês de atividades, tem algumas sugestões para a sala de aula, né, um deles aqui a gente tirou, que é muito fácil, que fala, do livro da Márcia, né, da Márcia Bund, que atividades para a educação alimentar e nutricional, educação básica e educação infantil. Uma das atividades é simples, né? A gente faz uma roda, pede essas crianças para falar da experiência alimentar delas. E aí, a ideia aqui não é a gente investigar, né, o que cada um está comendo em casa propriamente dito, mas a gente trazer que cada um tem um hábito diferente. E aí a gente trazer aqui as possibilidades de diferentes tipos de alimentos. Né? Então, ela fala aqui para não trabalhar, né? A gente não vai criticar, por exemplo, chega uma criança, uma coisa que é muito comum, as crianças comerem salsicha. Você não pode salsicha, isso não é, a gente vai trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, mas a gente não vai diretamente falar que aquilo é ruim, né? A gente vai trabalhar, diagnosticar ali, entre aquele público, o que é mais comum, quais são os alimentos ou os conceitos importantes que seria necessário trabalhar. Por exemplo, a gente pode descobrir ali que aquelas crianças não comem frutas. Pode ser que não comem fruta porque não tem fruta em casa, ou porque o pai e a mãe não enxergam aquilo como importante. Então, a gente começa a trabalhar outras estratégias, onde a gente vai conseguir o quê? Valorizar esses alimentos, incentivar a horta, incentivar, buscar. Aí eu não sei se em Campos Gerais deve ter, né, uma feira, como tem aqui em Alfenas, onde a gente consegue alimentos aí mais baratos, alimentos da época, né? Então, assim, aí a gente vai buscar estratégias para valorizar a alimentação mais saudável. É uma forma, né? Aqui para alunos mais velhos, né? Poder analisar criticamente o conteúdo de propagandas. Então, busca propagandas de alimentos e tenta discutir quais são os propósitos dessa propaganda, quais são as vantagens daqueles alimentos que eles estão incentivando. É mesmo aquilo tudo que está se falando, né? Na minha época era troque um bifinho, chambinho por um bifinho, alguma coisa assim, né? Eu já sou mais velha. Hoje em dia essa propaganda é até proibida, né? Mas existem vários apelos aí para incentivar a criança a comprar. Então, assim, por que não trazer isso para os alunos que já são aí adolescentes, né? Ou então que têm um grau de entendimento maior. Então, a gente começa a conscientizar essas pessoas de que nem tudo que está se divulgando na TV é interessante para a gente, né? Nem tudo a gente precisa. Aqui é de um outro livro, de um material da Secretaria de Coordenação de Vigilância Nutricional de Goiás, que chama Sugestões para Atividades. Aqui é montando lanche saudável. Então, é mais ou menos uma atividade que a gente já fez com algumas crianças. A gente pegava esses flyers de supermercado, sabe aquelas propagandas de supermercado? Que às vezes a gente pega na porta do supermercado, às vezes eles deixam na porta da casa da gente. Ali tem vários alimentos, né? Que vão dizendo a oferta desse alimento. Então, muitas vezes a gente pegava aquele material, a gente recortava aqueles alimentos,
que estavam lá, que aí tem embutidos, tem carne, tem arroz, tem óleo, tem fruta. Então, a gente recortava esses alimentos e disponibilizava na mesa para as crianças. E aí as crianças tinham que montar o prato delas. Aí, a partir do que elas montavam no prato, a gente começava a trabalhar. Quais daqueles alimentos eram saudáveis, quais não eram. Era muito legal, porque muitas das crianças não tinham entendimento, né? Aquela coisa do alimento que é da propaganda, e aí associando com aquela atividade anterior, né? Daquele alimento que ela vê na TV, que nem é tão saudável e que ela acha que é importante ter na alimentação dela e que não associa aí com termos de qualidade. É uma atividade bem legal. Essa outra atividade aqui também fala sobre a influência das propagandas, né? Mas aí é para um público maior, trabalhando nessa mesma questão aí de valorização. E por que assim, é importante eu colocar essa atividade aqui da propaganda? Porque muitas vezes não é só a criança, às vezes a mãe. Eu não sei se vocês já tiveram essa vivência, mas muitas mães acham que é importante dar para a criança o leite ninho, porque o leite ninho é muito melhor. Existem vários leites tão bons quanto o leite ninho, que tem um preço diferente, mas não tem um apelo de propaganda como tem o leite ninho, né? Aí o próprio Danoninho, né? Tem um apelo muito grande. Às vezes a mãe tem uma dificuldade financeira de atender a demanda da criança, mas ela quer porque aquilo lá ela vê na TV, ela vê crianças bonitas lá participando daquela propaganda. Então, às vezes uma associação até inconsciente de que ela precisa dar aquilo para o filho dela, né? Então, é importante a gente começar a trazer desmistificar esse poder desses alimentos que estão na propaganda com relação à sua qualidade, né? Não significa que toda propaganda vai trazer alimentos ruins, né? Mas a gente tentar trazer esse discernimento sempre associado com a questão da leitura do rótulo, que isso é muito importante. Tá bom? Deixa aqui meu obrigado, eu acho que eu falei bem rápido, né? Estava programando falar em 1 hora, eu consegui adiantar bem aqui, estou vendo aqui a hora agora, mas aí eu abro, fico à disposição aí, se a Tânia, a professora Tânia, a professora Eveline, que participam do projeto comigo, quiserem complementar, fiquem à vontade, se eu tiver deixado de falar alguma coisa. E muito obrigado, fico aí então à disposição de vocês. Giz, parabéns, elogios aqui no chat pela excelente aula maravilhosa, o pessoal gostou. E parabéns, eu não tenho nada a complementar, não, só dizer que os desafios são grandes de trabalhar com as crianças e adolescentes, mas que não é impossível, não, que a gente consegue, viu? Então, assim, deixar, né, esse incentivo para que os professores consigam realmente implementar essas atividades de educação alimentar e nutricional nas escolas, tá certo? Vou passar a palavra para a professora Eveline. Gi, parabéns, viu, Gi? Foi ótima a sua explanação. As fotos nos remeteram momentos muito agradáveis que nós passamos, né, nessas escolas, com os nossos alunos, e eu queria deixar aqui para vocês, né, realmente esses são desafios. Nós chegamos a acompanhar várias dessas atividades, né, dentro dessas escolas, e uma coisa que eu achei muito interessante nas crianças é que a maioria falava assim: ô tia, eu não tomo refrigerante, mas eu tomo suco. Aí quase todas as crianças assim, ou levavam suco capo, né, aquele suquinho, né, de caixinha, muitos levavam o todinho, né, ou similar. Então, assim, a gente percebe deles que isso é algo que está na cabecinha deles, assim, eu não tomo refrigerante, né? Mas as outras coisas eu posso. Então, achando que aquilo era uma coisa boa. E a gente se deparou, de vez em quando a gente se deparava com um menino que ele sempre levava um sanduíche que a mãe dele fazia, suco de laranja, pronto, e que o restante da criançada assim, achava super diferente, super estranho, né? E algo que eu acho que é muito importante a gente frisar também, que é uma coisa que a gente observou muito nas escolas, é a falta, né, do hábito de comer a merenda da escola, né? Isso é muito importante. A gente tem
é uma merenda na escola, uma alimentação na escola muito rica, muito boa. É uma coisa que hoje em dia, né, as pessoas às vezes não estão muito acostumadas a comer a comida que é servida lá. Então, eles preferem levar o salgadinho deles, levar o suco ou o todinho, e às vezes deixa, né, uma alimentação bem saudável que a escola está oferecendo, e eles acabam também não querendo comer, né? Então, é uma experiência muito boa, a gente tem muitas ideias, são muitas, eu acho que assim, a criatividade, né? A gente tivemos alunos muito criativos na hora de montar os jogos, de montar toda essa parte lúdica para as crianças, né? E a gente teve um resultado bastante positivo. Foi muito bom, Gi. Você explanou perfeitamente, brilhantemente aí, tá bom? Obrigada, gente. É muito prazeroso falar do projeto, porque ele foi muito gratificante, muito mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, que legal, na escola, tô vendo aqui que é proibido esses lanches, né? Algumas escolas conseguem colocar essas barreiras aí desses alimentos e forçar mesmo as pessoas levarem aí lanches mais saudáveis, né? Agora eu não vou saber direito, talvez o Luiz Felipe, né, ele saiba melhor, mas eu acho que tinha até alguma legislação nesse sentido, só que ela é estadual, proibindo esses lanches, né, mas eu não sei qual que é a situação do estado de Minas Gerais hoje. Mas tem alguns estados que têm incentivado esse lanche saudável, aí, proibindo esses lanches tipo salgadinho, snake, né, que são esses produtos menos interessantes, refrigerante, bala, proibir isso na cantina da escola. Professora Gislene, muito Oi, obrigada Marcela. pela aula, parabéns. Obrigada. Como você comentou aí, o professor Luiz Felipe, na aula anterior, ele disse que parece que o Zema vetou essa lei. Então, eu não tinha essa certeza, mas é alguma coisa nessa linha aí mesmo, né? Então, não estou errada, não. Parece que tinha isso mesmo, mas acho que pelo menos já está em andamento, né? Eu acho que assim, é uma transição, né? Nessa fase agora a gente está vetado, mas eu acho que isso em algum momento volta, porque a gente já tem aí mais do que a comprovação de que isso é importante, né? E é uma política pública bem necessária. Eu queria parabenizar pela aula e dizer que foi muito importante essa parte das apresentações dos projetos, porque a parte teórica do curso é muito importante, mas aí quando chega essa parte prática, que mostra mesmo como foi feito um projeto, como colocar dentro da sala de aula, ela dá uma abertura para a gente, ela abre, né, a mente de como colocar isso na sala de aula. Então, eu tenho certeza que se alguém tivesse com alguma dúvida de como trabalhar em sala de aula com esse tema, eu tenho certeza que abriu a mente. Porque foi bem mais fácil, vai ficar bem mais fácil. A ideia é a gente criar mesmo ideias, né? Assim, o que a gente partia, assim, quais brincadeiras que as crianças normalmente gostam. E aí, a partir disso, incluir esse conteúdo aí de alimentação, né? E aí, eu acho que quando trabalha em grupo também, a gente é mais criativo do que sozinho. Então, isso ajuda bastante, é uma outra coisa que eu acho que valoriza muito. Trabalho, às vezes, de professores integrando, às vezes trabalhando o mesmo conteúdo, o mesmo tema em diferentes disciplinas, isso é uma outra coisa também interessante, porque aí ele vê aquele mesmo conteúdo, às vezes lá na matemática, às vezes lá no português. Sim. Então, isso também é uma outra coisa também que valoriza e aí o entendimento fica até mais completo, ele consegue integrar isso maior. Eu vi que alguém levantou a mão, mas eu não estou conseguindo achar quem é aqui na minha tela. Foi a Professora Kênia. Gislene. A Kênia. Oi, Kênia. Não, é porque minha filha está aqui do meu lado, ela está ouvindo vocês falarem e ela quer falar também. Fala o que está proibido na sua escola, Kerry. Na minha escola tem
a diretora, ela sempre tem reunião. Ela fala que não pode levar salgadinho, coisa que faz mal para a saúde. Fruta, essas coisas que a mãe faz em casa, bolo, pão de queijo, essas coisas pode levar. Menos salgadinho, todinho, essas, Coisas etc. industrializadas, que hoje em dia a maioria é proibida. Até achei interessante elas colocarem isso, que não pode levar, que não faz bem para a saúde, e já ir colocando realmente na cabeça das crianças desde pequenininha, isso não pode. E a Kéfia falou assim, que elas andam na hora do recreio, né, que elas estão lá lanchando, olhando, achei muito interessante. Ela falou assim, mãe, assim, a gente é mãe, a gente é a correria do dia a dia. A gente passa a mão, ai, deixa eu pegar esse É mais todinho aqui, esse prático. suquinho aqui, leva isso aqui. Ela, não pode. A diretora falou que vai confiscar, não pode. Eu não posso levar Então, isso. Tem que fazer um suco saudável, mãe. Automaticamente eles já ajudam a gente a se policiar o que pode, o que não pode. Eu achei interessante essa coisa dessa escola da minha filha. pois é, e aí isso vai criando outros, né, incentivando as crianças a experimentarem outras coisas, e se atrelado a essa política aí da direção, trazer as informações de por que é melhor outros alimentos, de trazer a oportunidade de vivenciar outros alimentos. A próxima aula acho que vai ser da Flávia, em que ela vai trazer as oficinas, né? Aí ela trabalha várias preparações muito saborosas com alimentos que às vezes as crianças nem fazem ideia. A gente chegou a fazer isso também na ONG lá, fazer uma oficina culinária, mas nas escolas a gente não trabalhou isso não, mas assim, as oficinas culinárias, elas ajudam muito a trabalhar esse conteúdo. Então, assim, associar, né, com as crianças que, o porquê que não pode, o que tem que não é tão interessante eu estar consumindo refrigerante? Por quê? Porque é saboroso, eles estão acostumados com aquele sabor doce e intenso, mas por que não? Né? Então, esse por que não vindo junto aí com o apoio, que eu falei, né, do apoio da administração, ele é muito importante, porque aí ele dita ele pode ditar essas normas aí, e junto com isso tem um trabalho de valorização e de entendimento, né, de porquê dessas atitudes. Isso complementa bastante. Mas, professor Gislene, há uns anos atrás, vou até falar a escola da minha filha, aqui em Ramos Gerais, José Augusto, ela teve uma reunião no sábado letivo com os pais e a nutricionista Jane foi tirar essas dúvidas, elas explicaram porque sobre alimentação saudável, falou sobre obesidade, eu achei muito interessante. Mas, assim, eu vi que o número de pais não era a quantidade que realmente tinha na escola. Eu acho que elas deveriam ter feito por turma, reunião de pais por turma, para explicar o que pode, o que não pode, o que faz mal, porque muitos pais, infelizmente, assim, não entendem, igual você falou hoje dos rótulos. Pouco, eu só olho em relação agora como que eu tenho diabetes se não tem açúcar. Uhum. E a data de validade, mas muitos olham mais coisas. Aí por isso que eu acho que é importante ir na escola, conversar com os pais, falar a importância do alimento feito em casa, como antigamente, sem aquele monte de industrializado, muita coisa. Eu entendi um pouco, aí quando minha filha ainda me policia, mãe, isso não pode. Mãe, eu posso levar fruta? Você pode levar Tô salada falando de que fruta? Pode, então vai. as crianças Então, mudam a família toda, né? muda. Graças a Deus que E, eu, muda, né? essas atividades, Ken, elas são importantes sim, e a periodicidade delas também tem um impacto, né? De estar sempre renovando, sempre incentivando. Então, se esses encontros acontecem com mais frequência também, né, em grupos menores, dá até mais liberdade para as pessoas interagirem, participarem. É muito bom, sim. A Vanilda está falando aqui da questão quando a criança ajuda no preparo, incentiva o consumo. Com toda certeza. Quando ela participa, ela fica bem animada e bem feliz. As minhas filhas, por exemplo, que a gente brinca de fazer bolo. A gente faz bolo, às vezes eu chamo, eu tenho duas meninas, a gente faz bolo juntas aqui na cozinha, mas às vezes a gente brinca de fazer bolo e aí a gente vai falando os ingredientes. É uma forma da gente, né, delas conhecerem os alimentos e valorizar esse preparo, né? Porque muitas vezes com essa questão da propaganda, acho que o que é industrializado é melhor, é mais saboroso, né? E aí, quando a gente valoriza esse trabalho de casa, a gente valoriza esse trabalho mais do que o industrializado. Sim, a Vanilla aqui está falando também para deixar a criança se servir.
Olha, para você ver, é interessante, né? Porque aí ela se sente participativa, né? Ela não é só uma. Ela não aceita isso passivamente, né? Bacana a estratégia, muito bom. Tem alguma coisa que eu falei das atividades que deixei vocês aí com alguma dúvida? Alguma atividade que vocês não entenderam, que quer que eu explique de novo? Giz, no chat, eu não me lembro agora quem que falou, não sei se foi a Flávia, desculpa, ficou lá para cima no chat, se poderia disponibilizar as atividades que o projeto aplicou nas escolas com as crianças. Eu disse que essa aula vai estar gravada, disponibilizada no Moodle. Tem todo o material que você, né, mandou para o Bruno, para ele disponibilizar, e aí parece que ela falou em alguma coisa dos moldes ou das imagens, se podia disponibilizar dessas atividades, mas eu acho que está tudo na aula. Se elas conseguirem, se não conseguirem, né, visualizar direito, a gente pode pensar, não é, Giz, em disponibilizar. Na verdade, assim, eu não sei, o molde para, por exemplo, o molde para desenhar, na verdade, a gente não tem esse molde para, a gente não criou esse molde. Na verdade, as meninas pegaram o papel craft, por exemplo, e fizeram o desenho da menina, pintaram, e fizeram o desenho da outra menina e também pintaram. Aquela caixa grandona, a mesma coisa, elas fizeram, a gente só tem aquela caixa, a gente não tem o modelo daquela caixa. Então, assim, ter no grupo alguém que tem habilidade para desenhar, conta bastante. Porque aí foram as próprias alunas que desenharam e pintaram. A gente arrumou as tintas, o pincel, e elas pintaram lá na Famute mesmo. Eu não sei se é esse molde. Agora, os livros que a gente disponibilizou lá é bem bacana, é no formato daquela última atividade, né? Atividade. Qual é o objetivo da atividade, qual é o material necessário, qual que é o método, né? Qual que é o público-alvo. As atividades são bem descritas. Agora, se vocês quiserem alguma dessas atividades que eu mencionei aqui, se quiserem mais detalhes, aí vocês podem pedir que a gente reúne, porque assim, isso está nos diferentes relatórios, né, de cada ano. Aí a gente teria aí, a gente trouxe aqui um compilado para vocês. Estou tentando ler aqui, né, Luciana, nos tempos de hoje, com tantas facilidades para comprar. Sim, acho muito importante, Luciana. O sucesso dessa questão é muito essa parceria da escola com a família. É importantíssimo. Porque a gente entende, né, a falta de tempo, a gente entende, né, a correria, às vezes, assim, são vários filhos, né, mas eu acho que à medida que a gente vai tomando consciência, acho que uma coisinha que a gente vai mudando, já vai, né, é o que eu falei, a mudança de hábito, ela vai acontecendo aos poucos. Se a gente, aos pouquinhos, for conseguindo diminuir, por exemplo, a quantidade de sal, diminuir a quantidade de açúcar, né, que adiciona no suco, isso tudo já vai ajudando a melhorar esses hábitos. Giz, uma coisa que a gente observa é a dificuldade de integrar a família nessas atividades, não é? E isso faz uma falta danada. Gente, desculpa, deixa eu abrir a câmera. Isso faz uma falta danada. Mas o que a gente pode sugerir? Eu não sei se as escolas já estão fazendo isso, mas eu percebi antes que as reuniões de pais eram feitas em horário mesmo de aula, não é? E eu comecei a perceber em algumas escolas que eles começaram a fazer as reuniões de pais mais à noite, ou no finzinho da tarde para o início da noite, e aí começou a ter a participação maior dos pais, pelo menos foi o relato lá em Paraguaçu, na escola, né, que nós trabalhamos. E aí, aproveitar esses momentos de reunião, tirar algum tempinho dessa reunião para convidar, não é? Para eles pensarem um pouquinho a respeito. Então, lançar um tema sobre alimentação saudável naquele dia, naquela reunião. Distribuir folders, não é? Com sugestões de comidinhas mais saudáveis, receitinhas saudáveis, para eles, de baixo custo, para eles fazerem em casa, porque a gente sabe da dificuldade financeira, não é? Da grande maioria.
Então, assim, parece que é bobagem isso, mas ajuda muito, viu, gente? Ajuda demais. Então, tentar também repensar esses momentos de encontro com os pais, né? Ajustar os horários. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Fica aí a sugestão. Ótima sugestão, Tânia, excelente sugestão. À medida que a gente conseguir fazer essa integração aí, eu acho que todos enriquece para todos. É muito bom mesmo. Ô, professor Gislene, deixa eu lembrar uma coisa assim que aconteceu há muitos anos. Na época eu estava na escola, adolescente. Como que é importante a nutricionista ir na escola, conversar. Eu lembro que todo adolescente, até hoje em dia, a gente vê adolescente, ai, vou fazer dieta, vou parar de comer, e muitas vezes a família não apoia. Quantas vezes eu chegava quando eu era pequena e falava, ai, mãe, eu quero emagrecer, na época da adolescência, né? Ai, vamos no nutricionista? Que nutricionista o quê? Só você fechar a boca e parar de comer que você emagrece. E eu acho que hoje em dia isso ainda é um tabu, porque os pais, eles não veem a importância do nutricionista, de uma alimentação saudável. Só fala assim, filho, fecha a boca e para de comer que você emagrece. Eu lembro da minha mãe falar isso para mim, mas ela nunca falou assim, então come um bife de frango grelhado. Não, ela preferia ir lá fazer o cambito de porco que ela tanto gostava. Mas E a vai gente muito. Pode falar. E a gente que tinha que fechar a boca para emagrecer. Muitas vezes ainda hoje eu vejo que os pais não têm essa visão de alimentação saudável, que é importante, acha que é aquele negócio, tem que passar fome para emagrecer. É uma visão de quem também não teve essa oportunidade, né? Obrigada, Dani. Beijo, Dani, obrigada. Desculpa, Gil. Não, imagina. Então, assim, a gente não pode nem culpar os nossos pais, porque eles também não tiveram essa oportunidade de conhecer, né? De entender, de habituar a esses alimentos saudáveis, né? Então, o saudável é aquilo que vem, o que vem da roça, né? E aí é um falso entendimento do que é um alimento saudável. O que vem da roça tem muita coisa que é saudável, sim. Eu acho que a combinação dos alimentos é que vai ditar essa alimentação saudável aí, né? Essa combinação que a gente faz. Então, eu acho que é um aprendizado para todo mundo e trazer esse retorno aí, né, das crianças virem trazer isso para dentro da família, também é uma oportunidade. E na medida que a escola consegue trazer também os pais, talvez isso é um aprendizado duplo, né? E vai valorizando essas informações e elas passam a fazer parte do cotidiano, e não só de quem quer emagrecer, né? Elas passam a ser do dia a dia de cada um. Mais alguém aí quer perguntar? Quer comentar alguma coisa aí importante para a gente direcionar aqui o encaminhamento do fim da nossa aula? Tânia, Gislene, tudo bem? Oi, Flávia, tudo bem, e você? Tudo bem. Deixa eu te falar, você estava falando, né, negócio da criança participar, que você, em casa, você chama as crianças para poder fazer. Este final de semana foi um sábado letivo, né, aqui, e foi sobre a família, né? Oi. Então, nós, no nosso grupo dos alunos, nós passamos uma receita para poder fazer junto, as mães, fazer junto com as crianças. De uma bolachinha, facinha de fazer, com apenas 3 ingredientes. Porque para criança fazer tem que ser fácil, né? E de forma bem lúdica. E nós ficamos muito satisfeitas que a maioria fez e colocou e filmou a criança fazendo junto com a mãe e pondo a mãozinha na massa, sabe? E depois comendo a bolachinha, sabe? E é uma coisa saudável, né? Não teve nada industrializado, nada foi feito. Então, assim, e teve mãe que repetiu, depois falou que no domingo fez de novo, porque ela é rapidinha, facinha, barata, né? E a criança adorou fazer. Então, quer dizer, a criança desde pequena, ela já vai aprendendo e já vai tendo gosto, né? E isso, trazer a criança junto, né? Para fazer junto. Gente, isso tem um poder tão grande.
além da criança, né, ser atora aí nesse processo, aproxima as relações, né, de mãe e filho, às vezes coloca todo mundo na roda, ainda que não seja uma receita assim, vamos lá, tão saudável, tem alguns biscoitos aí que são bem amanteigados, mas é uma oportunidade para a criança ver o que ela está fazendo, então para virar aquele biscoito, o que vai, né, vai conhecendo os alimentos, outra assim, atividade muito importante. Tem criança que até hoje que não sabe que o leite vem da vaca, acha que o leite vem do saquinho, da caixinha, o que é uma cebola, o que é um cheiro verde, o que esses alimentos, né, podem fazer, os legumes, principalmente, mais do que as frutas, às vezes eles não conhecem esses legumes, têm resistência experimentar. Então, assim, essas receitas que a gente, né, utiliza, às vezes, aproveitando ingredientes, né, eu não sei se a Flávia vai falar, mas tem, por exemplo, um bolo de chocolate com beterraba, né, e aí a criança come, aí depois você mostra, a torta de brócolis. A gente fez uma atividade que foi assim, a gente primeiro identificou o que as crianças mais consumiam, o que elas não gostavam, e aí a gente pegou aquele alimento que era menos comum, eu lembro que tinha brócolis, que a maioria das crianças, que aí uma fala que não gosta, todo mundo não gosta, né? E aí a gente fez uma torta de brócolis, mas a gente não falou que era brócolis, era a torta verde, né? A torta do Hulk. E aí as crianças comeram. Depois que elas comeram, aí a gente vai falar de que foi feita aquela torta. E aí você começa a trazer para a criança aquele alimento, né? Pode ter um sabor interessante. Mas aí, para o outro lado também, se o pai e a mãe apreguejam aquele alimento, fala que aquele alimento é horrível, que ele né, detesta, a criança não vai querer nem experimentar. Então, assim, é todo um conjunto, né? E aí, como a gente comentou antes, se a criança puder trazer essas experiências, pedir para experimentar. Minha menina um dia brincando adora brincar de fazer comidinha, tinha uma couve-flor de brinquedo. Ela, mamãe, o que é isso? Eu falei, couve-flor. Eu falei, você quer experimentar? Quero. Eu não tenho quase costume de comprar couve-flor porque ela perde muito rápido, né? Aqui é pouca gente. Aí eu fui e comprei, comeu até couve-flor. Eu falei, opa, a mãe aqui, ó, a mãe do solista aqui levou um toy, né? Aí eu falei, bom, vamos comprar mais couve-flor porque faz sucesso, então vamos comprar. Então, aí é tudo vivência, né? Que a gente vai aprendendo. Acho que tudo que a criança começa a ter curiosidade, a perder esses padrões que criam, né? Esses estigmas que criam, se a gente conseguir quebrar isso, melhora bem a questão da alimentação. Hoje, outra questão também, porque quando a gente fala assim de educar a criança, né? Não é só a criança, porque a gente educa o adulto. Igual você falou mesmo da questão da couve-flor, você não tem o hábito. Então, a gente, às vezes, priva as crianças por causa de alguma coisa que a gente não gosta de comer, né? Então, isso, às vezes, é muito comum. Eu lembro da minha mãe falando que, quando ela era pequena, a avó dela obrigava ela a comer tomate. Ela detestava tomate. Mas ela, aquela obrigação, que ela colocava o tomate na boca, ela engolia igual comprimido, botava água por cima para engolir o tomate. E ela passou muitos anos sem conseguir comer tomate. Então, até por causa de um trauma, né? Que isso pode acontecer. Mas o ideal é que você ofereça sempre aquela variedade, e que a criança também aprenda a ir ao mercado com o pai e com a mãe, se eles puderem. Lógico que agora na pandemia a gente não recomenda, né? Porque é um só da família, mas que a criança pegue, cheire, né? Sinta a textura. Isso é interessante, ele conheceu o alimento, aí ele tem vontade de comer. E até bom, porque a criança vai aprender, né, coisas que a gente... Uma vez eu ouvi uma criança falando a respeito de... Eu não sei que alimento que a pessoa achava que, por exemplo... não sabia que tinha uma vaca que produzia leite, né? Ou não tem noção, acha que tudo vem já empacotado, que tudo já vem pronto. Então, é importante até na própria escolha, se você puder levar o filho na feira, né, para ele mostrar, para ele sentir o cheiro do alimento, isso é gostoso, né? É uma interação gostosa que a gente tem. E aí a gente também não passar os nossos traumas de alimentos para os nossos filhos. Isso é muito comum acontecer. Eu não gosto, meu filho também não vai gostar, né? Deixa ele experimentar de tudo e ele vai fazer as escolhas aí, mas a gente tem que começar, né? Verdade. Tânia, você quer falar? Sua mãozinha está levantada? Estou vendo aqui. Desculpa, apertei, cliquei, passou aqui o mouse, desculpa. Sem não problema. é só, assim,
Eu acho que tudo que está sendo falado, né, é muito importante, a gente precisa ter essas trocas, muito, né? E aí fica a sugestão, gente, de trabalhar o guia alimentar para a população brasileira com as famílias, o guia alimentar para para as crianças menores de 2 anos também, não é? Para aquelas escolas que têm esse público. Então, trabalhar o guia alimentar, explicar, detalhar o guia, é muito importante, tá? E como a gente falou, muitas vezes não dá para ficar só no in natura e minimamente processado. No dia a dia, a gente acaba consumindo também outros tipos, né, de alimentos processados, mas fazer escolhas melhores. Então, passar as orientações de leitura de rótulo, tudo que vocês, né, aprenderam. Então, assim, unir o guia alimentar para a população brasileira, né, as suas versões novas, e transmitir orientações a respeito dos rótulos, como fazer a leitura correta, é importantíssimo, eu acho que para toda a comunidade escolar, não é? Eu acho que isso já ajuda tanto a ter uma alimentação mais saudável e a ter mais qualidade de vida, que é o nosso grande objetivo, não é? Resumiu muito bem, professora Tânia, muito obrigada. Acho que deu um fechamento aí para a nossa aula muito importante. Bom, pessoal, eu acho que se vocês não tiverem mais dúvidas, né, a gente pode encerrar nossa aula por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. E ela viu a cor. Que legal, o comentário. O comentário aqui da Kênia. Aqui, a minha pequena acabou de acordar aqui. Muito bem, gente. Vou fazer, ela já retrucou, mas o suco eu não gosto, gosto de farofa. Legal, pelo menos ela tá comendo, né? Oh, meu Deus, coisa linda da tia. Tá por aqui agora. Delícia. Oi, Cecília. Falou oi. Tanto de gente te vendo agora. Oi, tá boa? Obrigada. Filha, linda. Tava dormindo. Bom, então, boa tarde, gente. Boa aula. Fico feliz aí com os elogios, viu? Muito obrigada. Obrigada aí pela presença de vocês. Foi uma aula falada, o nosso projeto é sempre muito gratificante. Ouvir as experiências de vocês também é muito bom para a gente. E se precisarem, né, a Unifal está à disposição aí, a FANUT está à disposição no que a gente puder ajudar. Boa tarde para todos e todas. Muito obrigada, viu, gente, pela participação. Beijo. Obrigada, professoras, mais uma vez pela aula. Obrigada a todos pela presença. Foi uma ótima aula. Obrigada. Obrigada aí pela presença de vocês. Até a próxima, né?